Eu acabei de sair da minha sessão de terapia e de tantas, vou usar um palavreado simplão, de tantas chapuletadas que a gente leva da vida, as que a gente recebe na terapia pegam um pouquinho mais. E hoje, e é algo que a gente faz muito no nosso dia a dia, não sei se vocês fazem ou não, eu faço muito isso e esse foi o meu principal aprendizado do dia, é o tanto que eu problematizo as coisas na minha cabeça. O tanto de problema que eu crio na minha cabeça com coisas simples do dia a dia. E às vezes eu tenho a sensação de que eu tenho necessidade de ter problemas para resolver. Por quê? Por que que a vida não pode ser leve? Por que que a vida não pode ter problemas que a gente consegue resolver de maneira tranquila? Gente, eu tô com essa cara, eu tô rindo, porque eu ainda tô internalizando tudo que eu ouvi, tudo que eu senti. E o tanto de coisa que às vezes eu carrego sem precisar carregar. E deixa o dia da gente tão pesado, o meu dia fica tão pesado. Dentro da minha sala eu consigo me concentrar nos meus atendimentos para que tudo seja o mais tranquilo possível, leve possível, que a pessoa consiga deitar na maca e relaxar, sentir a massagem, sentir a energia, sentir a sensação de poder esquecer dos problemas. É essa sensação que eu quero que as pessoas que deitam na minha maca tenham quando recebem uma massagem minha. Que elas possam relaxar a ponto de esquecer os problemas e as sensações e os medos que eles têm lá fora. Aqui dentro é um lugar seguro. Aqui dentro é um lugar que é permitido sentir, ouvir, chorar, conversar. Só que quando eu tô fora do meu ambiente seguro, eu tenho o costume, a palavra é essa, o costume, de problematizar coisas que às vezes não são problemas. Eu começo a criar cenários para que aquela situação, para cada situação, eu tenho cenários na minha mente e eles acabam se confundindo, se fundindo, e para cada cenário eu crio uma solução. E na verdade, esse cenário nunca nem existiu, ele só está na minha cabeça. Ele só está na minha cabeça. Não é algo que aconteceu de verdade. É algo que eu crio para gerar uma proteção para que, se acontecer, eu tenha um caminho que eu possa seguir. Mas se isso não é de verdade, por que que eu tenho um problema criado na minha cabeça de uma possível solução, de um possível problema que nem sequer existiu? Vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio? Porque às vezes eu me confundo, porque é o que eu faço na minha cabeça. Eu consigo ser muito clara, eu consigo ser muito específica quando eu converso com as pessoas dos problemas delas. É como se eu desligasse os meus filtros que eu tenho comigo mesmo, né? As cobranças que eu tenho comigo mesmo. Mas quando se refere a mim, e eu acredito de verdade que tem muita gente que passa por isso, porque a gente se autocritica demais, a gente se
a gente se pune demais, a gente se cobra demais, a gente quer perfeição onde a perfeição não precisa existir. Que geralmente é com nós mesmos, né? Eu já falei algumas vezes sobre as cobranças, sobre o quanto tu consegue ser mais leve com as outras pessoas e não contigo mesmo. E eu sou muito assim. Sou muito, muito, muito assim comigo mesma. Eu sou muito crítica comigo mesma. E eu estou tentando liberar um pouco dessa parte crítica para que eu possa ser imperfeita e continue sendo humana comigo. Com os outros é muito fácil. Muito fácil. Eu enxergo soluções para os problemas dos outros conforme eles vão conversando comigo. É meio que a minha essência, assim. Eu consigo ser lógica com as pessoas. Só que na minha mente, quando é coisa comigo, eu problematizo tudo, crio cenários de problemas, de possíveis problemas que podem acontecer, dou uma misturadinha neles, que é para piorar um pouquinho a situação, tento achar soluções para esses possíveis problemas, e esses problemas nem chegaram a acontecer. Por que a gente faz isso? Por quê? E eu tenho certeza que eu não sou a única. Eu tenho certeza que eu não sou a única. Por que a gente cria problemas onde eles não existem? E eu hoje estou fazendo um compromisso comigo mesma de que eu vou tentar eu não sei nem se essa palavra existe, desproblematizar a minha vida, os meus pensamentos. Eu quero eles leves, eu não quero pensar em possíveis problemas, eu não quero gerar possíveis problemas na minha vida, problemas que não existem. Vão existir se eu continuar dando alimento para eles. Mas nesse momento eles não existem. Eu não quero mais isso. Então hoje eu faço um compromisso comigo mesmo. Com pequenos passos, eu vou deixar de desproblematizar a minha vida. E eu espero que, independente de onde chegar essa mensagem, parece que eu comi o N, vocês consigam também desproblematizar a vida de vocês. Não coloquem problema onde não existem. Não coloque problema onde eles não existam. Eles estão aqui para dificultar a nossa vida, quando na verdade ela poderia ser leve em muitas ocasiões. Então não gerem problemas na mente de vocês. Não gerem problemas, não alimentem situações. E às vezes vejam bem, às vezes a gente pode problematizar e criar situações quando a gente não está com a cabeça boa. Então antes de pensar demais, tentem silenciar a mente de vocês, que é o que eu estou fazendo. Tentem silenciar a mente de vocês, meditar, respirar fundo e pensar se isso realmente é um problema. Isso aqui realmente é um problema para mim? Isso realmente, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo? Isso realmente é algo que eu posso resolver agora? Isso realmente é um problema? Ou é só um degrauzinho a mais para a gente resolver? Subir? Pensem com carinho no que vocês estão sentindo. Deixem a vida de vocês mais leve. Tirem esses problemas onde eles não existam. Às vezes são coisas simples que a gente dificulta demais e sem necessidade. Então eu desejo para vocês, assim como eu desejo para mim, eu desejo para vocês que cada problema vire um degrau para vocês evoluírem, para vocês crescerem, para vocês entenderem
que essa vida é muito mais do que dar atenção para problema que a gente não precisa. Não precisa. A gente não precisa dar atenção para os problemas. A gente pode resolver eles. Olhar com carinho para eles e resolver eles. Quando eles são problemas, pensar na solução dele de maneira lógica. Mas quando eles forem problemas, e tentar olhar para eles como degrau quando eles forem isso, só um degrau. Quando não é problema, a gente parar de dar atenção para ele como se ele fosse. Que loucura, dá até para respirar melhor. Parem de problematizar o que não é problema. Eu estou repetindo muito essa palavra, mas é verdade. Parem de problematizar o que não é problema. E tenham uma vida mais leve. É o que eu desejo para vocês e para mim.